Então a gente vai falar um pouco sobre o ingresso, sobre as provas, sobre a modalidade, como estudar, dicas, conselhos, observações importantes, características dessa faculdade. O que você já falaria assim de imediato sobre essa universidade? Eu acho que a coisa mais chamativa no caso é que não tem curso de ingresso. Tem um curso de ingresso, mas ele não é eliminatório. Que mais perguntas frequentes fazem pra você com relação a essa universidade? Perguntam muito como que é o vestibular e quanto eu pago. Aí eu falo, não tem vestibular e é de graça. E aí, futuros universitários, tudo bem com vocês? Arrasou demais! Gente, sejam muito bem-vindos ao canal da Intercâmbio Medicina, assessoria responsável de te ajudar em tudo o que você precisa saber sobre estudar e viver na Argentina. Bom, eu sou Larissa, estudante de medicina na UBA, e eu estou com um convidado especial. Ele é assessorado da Intercâmbio Medicina, está indo para o terceiro ano na Universidade Nacional de La Plata, o NLP. Se apresente. Eu sou o Daniel, estou indo para o terceiro ano e eu faço faculdade aqui em La Plata. Arrasou demais. Então, o propósito desse vídeo é te contar um pouco mais sobre a universidade. Na verdade, o máximo de informação possível que a gente conseguir, a gente vai transmitir nesse vídeo aqui pra vocês. É pra vocês realmente entenderem como de fato funciona a Universidade Nacional de La Plata. Ele, como estudante, né, já fez várias provas, já entende bastante sobre o método de ensino da faculdade. Então a gente vai falar um pouco sobre o ingresso, sobre as provas, sobre a modalidade, como estudar, dicas, conselhos, observações importantes, características dessa faculdade. Então é muito importante que você assista esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas para você extremamente esclarecedor. Sim. Perfeito. Se você chegasse para uma pessoa agora, você estuda na Universidade Nacional de La Plata, o que você já falaria assim de imediato sobre essa universidade? Eu acho que a coisa mais chamativa no caso é que não tem curso de ingresso. Tem um curso de ingresso, mas ele não é eliminatório. Assim como acontece na UBA, né, que tem o CBC, e como acontece na Barceló, que tem o pré-grado, né? Na UNLP não tem esse curso eliminatório. É um curso onde eles vão te explicar sobre a faculdade, vão te explicar sobre como funciona ser um universitário dentro de uma universidade pública aqui na Argentina, vão te passar algumas coisas sobre o método de ensino, mas eu acho que o mais importante é que não é eliminatório. Rapidinho, se você tá caindo aqui de paraquedas, a Universidade Nacional de La Plata, ela é pública, você não paga nada, não precisa de vestibular. É como ele falou, né? Você só tem um curso de ingresso, mas que não é de caráter eliminatório. Então, sim, o que você precisaria, se fosse colocar assim pra ser de caráter eliminatório, é o certificado de espanhol. Mas se você tem, você entra, tá bom? E não se esqueça que se você tiver mais dúvidas sobre essa universidade, tem uma playlist intensa só sobre essa universidade e essa cidade, que é a cidade de La Plata, que é onde a gente tá nesse momento, fazendo aqui o Café da Intercâmbio Medicina, e ele mora em La Plata. É uma cidade que fica perto da cidade de Buenos Aires, da Autônoma de Buenos Aires, fica mais ou menos ali uns 50 minutos, dependendo do meio de transporte, pode ir até 1h30, e tem um custo de vida mais barato, é uma cidade um pouco mais de interior, porém é grande, enfim. Isso, e aí a segunda coisa é assim, como não tem o método de ingresso, tem bastante gente, né? As aulas são um pouco cheias devido a não ter método de ingresso, então assim, o primeiro ano acaba sendo o filtro, entre aspas, né? Por conta das matérias. As matérias do primeiro ano são anatomia, biologia, citologia, histologia e embriologia, que acaba sendo tudo junto, e ciências sociais aplicadas à medicina. Anatomia é a matéria mais tranquila do primeiro ano, pode não parecer, mas é a matéria mais tranquila, e aí depois vem biologia e citologia e histologia. Então assim, estudem bastante porque é muito importante e dediquem também à anatomia porque ela vai ser a base para o resto do curso inteiro. Perfeito, gente, quando a gente fala que a anatomia é a mais tranquila, de verdade, é só porque, tipo assim, a gente tem muita informação pra você, digamos assim, memorizar, mas ao mesmo tempo depois as matérias são mais complexas pra você entender. Então por isso que a gente fala que a anatomia, tipo assim, é fichinha perto do que vem depois, entendeu? Então assim, tem essa opção de fácil ingresso, mas é como a gente falou, não quer dizer que a faculdade seja fácil, muito pelo contrário, a faculdade é bem exigente, correto? Sim, a faculdade exige bastante de todo mundo. E como é que você pode dar uma noção pra elas de como que é cursar de fato, como é que é o dia a dia nessa faculdade? O dia a dia é assim, a gente chega na faculdade, aí tem as aulas. Sempre os professores deixam o conteúdo da aula uma aula antes, ou seja, você tem uma semana de antecedência para ir se preparando para a aula que você vai ter. Ou seja, você já vai estudando em casa o conteúdo para ter uma noção. Você chega na aula, não é que o professor não vai explicar nada, vai só fazer pergunta ou só tirar dúvida. Ele explica sim, mas tendo em conta na cabeça dele que você já estudou, então ele já vai usar termos que você já viu em casa, né, que você já se preparou para estar sabendo como é que mais ou menos você vai pegar aí o rumo da aula. Não, gente, é importante. Isso é normal aqui na Argentina, independente da faculdade, se ela for pública ou particular. Eles gostam de incentivar o aluno a correr atrás do conteúdo. Então, assim, você precisa, antes das aulas, estudar o conteúdo. Porque ele vai dar uma pincelada nos temas mais importantes, partindo do pressuposto de que você já tem uma noção básica.
Você pode não saber tudo, porque não deu tempo de estudar tudo, Claro. porque às vezes é muito conteúdo, ou porque você não entendeu, mas você não pode estar indo ali pela primeira vez vendo aquele conteúdo e achando que ali você vai aprender tudo, entendeu? Ele tá ali pra dar um suporte no estudo que você já realizou em casa. E aí você vai mais que tudo pra debater um tema e saber o que Sim, vai ser claro. importante. Eu acho que essa é a principal diferença do Brasil, né? Pra gente, no início é um pouco difícil isso, porque a gente não tá acostumado. Parece uma coisa, tipo, muito solta, muito largada, mas depois você pega o jeito e você vê que realmente dá certo. E que mais você poderia dizer, assim, da sua vida acadêmica? É corrido. É bem corrido, porque assim, no primeiro ano dizem que a gente tem que estudar só de anatomia 6 horas. E não precisa estudar só anatomia 6 horas, senão o dia fica pequeno pra ter o resto das matérias. Mas assim, é bom dar uma ênfase de mais ou menos, o que eu tento fazer pelo menos, é pegar essas 6 horas e dividir 2 horas por cada matéria, né? Pra não ficar atrasado com as matérias e pra nada se acumular no final do semestre, no final do ano. E você consegue deixar com que nada se acumule? Não, não, nem um pouco. Que, tipo assim, matéria Não. acumulada, Não dá. acostuma com essa realidade. Não dá, e aí você tem que conciliar com outras coisas também, né? Porque o que a gente tava conversando até sobre saúde mental, então a gente tem que fazer outras coisas, não dá pra só ficar sentado estudando. E o mais importante é a cabeça tá boa pra gente poder realmente se focar no que é importante, que é a faculdade. Agora, com relação às provas, como são as provas? Que muita gente tem essas dúvidas. As provas são feitas, isso depende de cada matéria, obviamente, mas normalmente são provas de múltipla escolha, tirando a anatomia, que aí vai depender de cada cátedra. Vejam os vídeos, ela explica tudo o que é cátedra. E você tem 4 datas pra fazer a prova, dessas 4 datas você escolhe 3. Então, assim, a faculdade acaba te ajudando aí, porque são 4 datas, você escolhe 3, essas datas são intercaladas com diferença de uma semana entre uma e outra. Não passou na primeira, faz a segunda, não passou na segunda, faz a terceira, não passou na terceira. Aí, meu amigo. Eu entendo que pode ser um pouco confuso, tá, gente? Inclusive, eu já vou dar um spoiler, porque a gente vai gravar um vídeo UBA versus UNLP. A gente vai comparar as diferenças entre essas duas universidades que são muito procuradas pelos brasileiros aqui. Sim. Porque tem muitas diferençazinhas, assim, né? São uns detalhezinhos que mudam tudo, né? Exato, que pode influenciar na sua escolha. Por mais que a gente dê um panorama geral, tem coisa que você só vai entender vivendo mesmo. Aí você vai falar, nossa, bem que eles falaram isso no vídeo, entendeu? Exatamente. Porque é diferente, é diferente. É bem diferente, mas vale super a pena. E o que você falaria das aulas práticas, por exemplo? Que muita gente tem essa dúvida, né? Ah, eu não tenho aula? Tem aula prática, principalmente em anatomia. E as aulas práticas de biologia, você vai ter lá os TPs, que são os trabalhos práticos, onde você vai entrar na sala, vai ter aula, o professor vai explicar, dependendo da metodologia, ou ele vai desenhar, ou ele vai passar slide pra você. Histologia, mesma coisa. Mas de anatomia, por exemplo, a gente entra no laboratório separado em turmas, cada turma tem uma bancada, nessa bancada vão ter os preparados e 1 ou 2 monitores pra te auxiliar ali, pra explicar o geral, e aí você vai pegar e vai ver ali ao vivo, ele vai mostrar quais são os músculos, os nervos, as artérias, passar todo o panorama daquela peça. Se você pudesse dar dicas e conselhos, assim, de coisas cruciais com relação a essa faculdade, o que você falaria? Eu acho que o mais importante é não se emocionar pelo fato de não ter vestibular ou nenhuma metodologia de ingresso, porque o primeiro ano é o ingresso dessa faculdade, ou seja, não vai achando que vai ser fácil o primeiro ano porque você já tá na faculdade, porque realmente é puxado. Teve algo, assim, muito específico que você passou na faculdade? Eu achei que ia ser mais fácil. Eu achei que ia ser mais fácil e aí eu meio que caí do cavalo. Eu deixei algumas matérias no primeiro ano pra fazer depois, pra me dedicar a outras, e aí acabou acumulando e Uma bola de neve. vira uma bola de neve. Nossa, vira uma Uma bola de senhora bola de neve. neve. Teve alguma experiência muito específica? Eu acho que a primeira aula de anatomia foi muito bacana, porque eu cursei anatomia virtual, abandonei pra cursar presencial no ano seguinte. Então a primeira vez que eu entrei no laboratório e vi os preparados, parece que dá aquela sensação de agora estou cursando medicina mesmo, sabe? Uma coisa muito legal, assim, pra mim foi uma coisa bem marcante. E uma pergunta frequente que a galera faz: quantos anos são? Na UNLP são 7. Isso sem contar a rotatória? Isso sem contar a rotatória. Ok, São então 7 7 anos e 8 meses. Por aí. Posso dizer? Isso. Beleza. E tem como acelerar a matéria? Não, porque tem muitas matérias que tem pré-requisito. Então, pra você acabar puxando a matéria do ano seguinte ou acelerar a matéria, não tem como. Ah, e tem como pegar no verão? Porque a galera às vezes faz isso, pega no verão pra acelerar. Não. Não tem como? Não. Você tem ali o ciclo letivo, nesse ciclo letivo você compra a matéria no tempo dela. Dá pra você pegar a matéria do próximo ano se não tiver pré-requisito. Mas como as matérias já são muito, né, já são muitas matérias, acaba meio que acumulando e aí também eu não recomendo pegar matérias pra tentar Não, e adiantar. detalhe importante, as inscrições, gente, são sempre... Você começa ali uma pré-inscrição no final do ano, porque ela sempre começa no início do ano. E termina quando, mais ou menos? Quando vocês já estão de férias já? Depende do ano. Agora, o primeiro ano, por exemplo, as aulas começaram em março. Do segundo e dos demais anos vai começar agora em abril. Entendi. E termina quando? Termina quando terminarem as finais em dezembro. Que mais perguntas frequentes fazem pra você com relação a essa universidade? Perguntam muito como que é o vestibular e quanto eu pago.
Aí eu falo, não tem vestibularia de graça. E com relação a preconceito contra brasileiros, você sente alguma coisa? Olha, La Plata tem um pouco, não sei como é Buenos Aires, né? Mas assim, aqui tem um pouco, sim, mas é muito pouco. Na faculdade quase zero, praticamente zero, assim. Ah, você tá falando na cidade Na de La Plata, na cidade você sente um pouquinho. Algumas vezes, assim, sabe, pessoas que têm menos paciência pro nosso espanhol, quando a gente pro portunhol. Mas aí você também sente que quando fala bem o espanhol... Não tem diferença nenhuma. Então é bom a gente pontuar isso, porque, tipo assim, muita gente pensa que aqui vai ser linchado, que vai ser xingado, não, entendeu? Longe disso. Não, as coisas não são assim. A questão é que eles querem ver o quanto vocês aderiram à cultura deles, entende? Então, no Brasil, se pega uma pessoa tentando falar um português meio torto, a gente, eu acho fofinho, não sei o quê. Só que em vários países não é assim. Eles querem que você fale bem o idioma deles. Então, a partir do momento que aqui, por exemplo, você fala bem o espanhol, você ganha respeito, você ganha voz. E aí, é como ele falou, aí já muda o contexto. Sim, claro. E até pra se comunicar na faculdade com os professores, né? Os professores dão mais atenção, no sentido de que eles te entendem melhor, então eles podem passar o conteúdo melhor pra você. E ver que você tá se esforçando. Claro, também. é o mais importante. Porque senão, eles só têm a impressão que você tá se aproveitando de uma oportunidade e não tá dando valor, porque nem o idioma você tá se dando trabalho de aprender direito. Exatamente. Eu acho que o mais importante é saber se comunicar. Em qualquer idioma, mas principalmente aqui pela nossa escolha de ter vindo pro país deles, pela nossa escolha de estar na faculdade. Não, eu e acho é muito importante também essa questão do espanhol, porque, tipo assim, tem medicina na Argentina e tem em outros países da América Latina. E alguns desses países é em português. Então muita gente acha que aqui é em português. Não, gente. Aqui é espanhol. A galera escolhe muito essa opção porque você volta pro Brasil com um outro idioma, sendo fluente, com uma experiência internacional, querendo ou não, de uma outra cultura, um outro idioma, conexões, e sem falar em todas as oportunidades que você tem através da universidade aqui. Claro, a universidade aqui, por exemplo, de La Plata tem convênio com universidades da Espanha, onde você pode exercer sua profissão lá. Isso é sem precedentes, né? Uma coisa maravilhosa. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, foi pra dar uma noção geral, mas não se esqueçam que se vocês tiverem dúvidas pontuais, não hesitem, deixem nos comentários, porque tem pessoas aqui da nossa equipe da Intercâmbio Medicina justamente com essa função de responder, tá bom? Os comentários, mas se quiser também, lá no nosso Instagram, você também pode mandar lá mensagem no direct, que também tem pessoas ali pra responder as dúvidas de vocês. E quem sabe, né, se for uma dúvida muito pertinente, muito frequente, a gente pode gravar até um outro vídeo. E não se esqueça, muito importante, o que a pessoa tem que fazer no vídeo? Tem que dar like, ativar o sininho e vambora! Adorei demais! Não se esqueça, se você tá na dúvida, quer trazer um amigo, ele também não sabe qual faculdade, indica esse vídeo pra esse amigo, entendeu? Compartilha com ele e vem junto com ele que vai ser maravilhoso. Exatamente. Arrasou demais, gente. Um beijo grande, até o próximo vídeo. Quer estudar na Argentina e ainda ser assessorado pela Intercâmbio Medicina de graça? Então chegou a sua hora. Mas como? Bem, vocês sabem que o canal que a Intercâmbio Medicina tinha no YouTube e que ajudou milhares de pessoas ao levar informação sobre estudar e viver na Argentina foi hackeado. Mas isso não vai nos parar. Então criamos outro, e a cada 1000 inscritos nesse novo canal será sorteado um assessoramento gratuito. O sorteio será realizado para quem tirar uma foto mostrando que está assistindo um vídeo do canal da Intercâmbio e marcar o @ da assessoria nos stories. É necessário que você curta, se inscreva e comente também nos vídeos do YouTube para que possamos aumentar a quantidade de inscritos mais rapidamente e assim as suas chances de ganhar aumentem, porque haverá mais sorteios. Leia a descrição e entenda mais. Ah, você não vai ficar de fora, né, futuro universitário?